Olá, queridos, paz a todos. Hoje eu quero convidá-los para nós meditarmos no Salmo número 2, versos do 9 até o 12. A Bíblia diz assim: Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro, em pouco tempo, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Graças a Deus, queridos. Eu quero iniciar meditando sobre o verso de número 9 desse capítulo 2 de Salmos, que diz o seguinte: Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Em Jeremias capítulo 18, Deus mostra a Jeremias um oleiro moldando um vaso, né, sobre a roda do oleiro. A roda era um instrumento aonde esse oleiro colocava o barro e ali ele executava a sua arte e moldava um vaso segundo a vontade dele. E quando aquele vaso não era do agrado do oleiro, ele quebrava aquele vaso e fazia um vaso novo. E aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu não poderia fazer o mesmo com a nação de Israel? Eu não poderia quebrá-la e depois fazer dela conforme a minha vontade? Deus ali ele mostra a sua soberania, né, mostrando que ele pode quebrar as nações e fazer dela nações conforme a sua vontade. Esse texto diz assim que Deus ele pode despedaçá-las como um vaso de oleiro. Né? Para Deus é muito simples despedaçar as nações. Né? Nós temos visto hoje, no mundo em que vivemos, muitas catástrofes naturais, né, que têm acontecido. Então, para Deus isso é muito simples. Né? Por mais que as nações elas tenham seus exércitos, por mais que as nações tenham suas forças de defesa e de proteção, para Deus é muito simples quebrantá-las. Basta que Deus use apenas a força da natureza para isso. Nós vemos que tsunamis alastram países, terremotos derrubam grandes edifícios, pequenos vírus impactam na economia global. Então, para Deus isso é simples demais. Por mais que o homem ele se ache poderoso, por mais que os governantes se achem grandiosos e poderosos por causa do posto que eles ocupam, né, isso na verdade não é nada diante de Deus. A Bíblia diz assim que Deus ele olha para a terra e vê os moradores da terra como uma gota em um balde. Então para Deus isso não é nada. Deus pode despedaçar as nações como um vaso conforme queira a ele fazer. E esse texto também fala que Deus ele as regerá com vara de ferro. Lá no livro do Apocalipse fala que Jesus ele regerá as nações. Esse reger significa conduzir, governar, dominar sobre. Né? Jesus é o grande dominador. Daniel Daniel ele interpreta um sonho, né, do rei Nabucodonosor, e o rei da Babilônia Nabucodonosor ele sonhou, queridos, que ele viu uma grande estátua, e essa estátua ela tinha cabeça de ouro, pernas que era de barro misturado com ferro, né? Cada parte dessa estátua era de uma matéria, e cada parte dessa estátua simbolizava um reino. Mas o rei também contou que ele viu uma pedra vindo do alto, uma pedra lançada sem força de mão humana, ou seja, uma pedra que veio do céu, uma pedra que veio sem intervenção humana, uma pedra que veio de Deus. E essa pedra, ela batia na estátua e destruía aquela estátua. Então, na interpretação que Daniel dá para Nabucodonosor, ele fala: olha, isso é um reino extremamente poderoso que virá e reinará sobre todos os reinos, né? E este é o reino de Jesus, o reino do Senhor.
Deus ele profetizou para Davi e disse assim, olha, virá um que se sentará no seu trono e reinará eternamente. Esse é Jesus. Né? João, na sua epístola, ele fala assim, olha, o mundo jaz no maligno. Hoje nós vemos um sistema satânico operando na sociedade e nas nações, mas isso está sob domínio do diabo somente enquanto Deus permite, porque haverá um tempo em que Cristo virá e ele estabelecerá o seu reino, porque como diz no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O próprio Senhor disse assim, olha, todo poder é me dado no céu e na terra. Então Cristo, ele é o Rei das nações. Cristo, ele é o Rei da terra. Cristo, ele é o governador das nações e ele as regerá com vara de ferro. Ele despedaça e faz conforme a sua vontade. Então, por mais que haja nações poderosas, como por exemplo os Estados Unidos da América, na verdade são todos como gotas em um balde diante do poder do nosso soberano Senhor Jesus. É interessante também que o verso 10, ele diz assim, olha, reis, sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Esse texto ele se direciona aos governantes e aos reis, dizendo a eles para que eles sejam prudentes e se deixem ser instruídos. Por que essa advertência está aqui? Porque é muito comum, irmãos, quando nós ocupamos um lugar muito alto, ou seja dentro do governo, seja dentro da igreja, seja de qualquer no emprego, nós nos acharmos grandes demais e a soberba tomar conta do nosso coração e nós não nos acharmos dignos de repreensão. Nós, quando crescemos demais, não queremos ouvir a admoestação e os conselhos, principalmente daqueles que estão abaixo de nós. Isso é um grande erro, porque não é porque o homem está em uma posição elevada que esse homem se tornou infalível. Né? O único homem infalível, que é Deus também, é o Senhor Jesus, é o único homem infalível. Todo homem é falível e não importa o lugar que ele esteja, ele sempre vai falhar e sempre vai precisar ser repreendido. E o fato também de o homem ele estar em uma posição elevada não significa que ele constrói a verdade. Não, porque a verdade ela não está aliada à posição. A verdade ela é verdade em si mesma, independente se uma pessoa ela é grande ou se ela é pequena. Independente se a pessoa ela ocupa um cargo social elevado ou não, a verdade é a verdade. E a verdade não deve ser mudada conforme a posição social. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque um governante famoso e querido está fazendo uma coisa errada que aquilo deve ser entendido como verdade e aquele governante não deve ser repreendido. Não é porque um pastor presidente de um ministério, ou o que quer que seja, e esteja fazendo algo errado, que ele não deve ser repreendido. Não, ele deve ser repreendido, porque a verdade ela está acima de qualquer posto. Veja o rei Davi, quando ele pecou com Betseba, adulterou com Betseba e depois matou Urias, marido de Betseba, o profeta Natan foi até ele e repreendeu a Davi. Veja que Natan, queridos, ele repreendeu o rei de Israel. Ele poderia ter pensado, puxa, é o rei de Israel, não vou repreender, porque ele é grande. Não, mas ele fez o que tinha que fazer. Ele anunciou que Davi estava errado. A mesma coisa fez Paulo quando Pedro foi hipócrita, né? Pedro estava junto com os gentios e quando chegaram os judeus, Pedro se afastou. Então Paulo disse, olha, eu resisti Pedro na cara, porque ele se tornou repreensível. Quem Paulo resistiu não foi um mero cooperador ou diácono da igreja, não. Quem Paulo resistiu foi o, entre aspas, pastor presidente da igreja, a quem Cristo havia confiado a liderança da igreja. Paulo repreendeu Pedro porque ele se tornou repreensível. Então não importa se nós somos reis, somos pastores, somos prefeitos, somos presidentes, sejamos governadores, vereadores, o que quer que seja, a verdade sempre estará acima de nós. E a exortação de Salmo é, ó rei, sejam prudentes, deixai-vos ser advertidos. Né? Se sou um pastor de uma igreja, por que um cooperador não pode me repreender? Se sou um pastor de uma igreja, por que um diácono não pode me repreender? Nós devemos tomar cuidado, queridos, para que o orgulho de Lúcifer não reine em nossos corações e que a gente não venha repudiar
aquilo que o escritor aos Provérbios diz que é como ouro, a repreensão. Prefira a repreensão do que um elogio. Então a advertência é: olha, reis, sejam prudentes, deixai-vos instruir. E ele continua dizendo: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Então, como isso é dirigido às nações, ele está dizendo para as nações: olha, sirvam a Deus. Né? Imagina que maravilha seria, querido, se os nossos grandes líderes do nosso país de fato servissem a Deus. Né? Nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, de fato servissem a Deus verdadeiramente. Por que estou dizendo isso? Porque não basta eu dizer que sou evangélico ou que sou cristão, que quer que seja, e a minha prática de vida não está de acordo. Né? Se eu sou um servo de Deus, a minha prática de vida diária, ela deve estar de acordo. Porque um servo, ele não é servo somente nas suas palavras. Não, pelo contrário, né? O servo fala pouco e serve mais. Né? O servo, ele mostra ser servo no seu comportamento, no seu trabalho, nas suas ações. E isso é uma grande advertência para nós. Nós que somos cristãos, servos, precisamos servir a Deus com temor, né? Servir a Deus com seriedade, servir a Deus com respeito, e em tudo que servimos aqui na terra também, devemos fazer com temor a Deus. Né? O nosso cristianismo, ele deve cobrir tudo aquilo que nós fazemos. Não é a minha profissão que deve cobrir o meu cristianismo. Não, é o meu cristianismo que deve cobrir a minha profissão. Né? Não é que eu deva exercer uma função de maneira irresponsável, de maneira ímpia, de maneira contrária às verdades da palavra do Senhor. Não, de maneira alguma. Eu preciso fazer tudo em minha vida de acordo com a palavra de Deus. Servir ao Senhor com temor. Servir a Ele com temor. E é interessante que o próprio Salmo diz assim, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Então seria maravilhoso se o nosso país e os nossos governantes deixassem de blá 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 religioso e proclamassem de fato um dia de arrependimento, de jejum, de submissão à Bíblia em toda a nossa nação, em todo o nosso povo, e assim toda a nossa nação servisse a Deus com temor. E o último verso deste salmo, que é o verso 12, diz assim: beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco tempo se lhe inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, beijem o filho. E esse texto ele é usado mais à frente, né, lá nos evangelhos: beijem o filho, ou seja, se submetam a ele. O ato de beijar aqui era um ato de submissão. Né? Então submetam-se a Jesus, submetam-se a Ele agora, porque haverá um dia em que a sua ira ela irá se inflamar. E quando ela se inflamar, vocês que não beijaram o filho vão perecer no caminho. Então isso é um alerta de Deus a todos os povos. Né? Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Invocai-o, porque ainda está perto o tempo. Olha, busquem a Deus, submetam-se a Ele, beijem o Filho, creiam em Jesus, adorem a Jesus, sirvam a Ele, prostrem-se diante dele, porque haverá um dia em que a sua ira ela irá se inflamar, e vós não perecereis no caminho, se vos curvares diante dele. Então, irmãos, que a gente faça, né, aquilo que Paulo ele recomenda, que a gente faça intercessão por todos os reis, governantes, por todas as autoridades, para que esses textos aqui, por exemplo, que nós refletimos agora, faça sentido para eles e que eles pratiquem isso, né? Que eles se submetam a Jesus, que eles venham servir ao Senhor com temor, que eles venham entender que, embora não sejam governantes poderosos, eles estão debaixo do poder de Deus. Há uma autoridade, há uma máxima instância poderosíssima sobre todo o universo, que é o próprio Criador. Todas as nações devem a Deus a glória devida, e o Senhor facilmente pode despedaçá-las e fazer delas conforme lhe apraz. Meus irmãos, eu quero convidá-los
a nós orarmos pelo nosso país, orarmos pelo nosso Brasil, para que os nossos governantes e o nosso povo tema a Jesus de fato. Deixe a corrupção, coloque para longe todo o lixo que habita no meio da nossa política e que o nosso cristianismo devore a nossa política e não que a nossa política devore o nosso cristianismo, que sejamos de fato convertidos, pessoas, líderes, pastores para a glória de Deus, governantes para a glória de Deus. Tudo que fizermos, que venhamos nos lembrar que estamos debaixo da autoridade das autoridades, que venhamos fazer com temor, beijando o Filho, se submetendo a Ele, para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse texto com outras pessoas que você conhece, para que essas pessoas que exercem alguma função, seja até mesmo um pai de família, que é um líder na sua família, venha fazer isso com temor diante de Deus. Tá bom, amados? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, a sua vida.